Virose da mosca, com certeza você já ouviu falar, porque esse é um dos assuntos mais comentados nesse período do ano, devido ao surto de pessoas com sintomas da doença. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com a médica doutora Larissa, que vai esclarecer para a gente todas as informações sobre essa doença. Doutora Larissa, como eu falei no início, é bem comum nesse início do ano várias pessoas serem acometidas, com alguns sintomas dessa doença, a virose da mosca. Eu queria que a senhora falasse quais são esses sintomas, nesse período aumenta a proliferação das moscas, Como é que isso acontece? Em relação à virose da mosca, nós sabemos que é um termo popular que é direcionado para doenças diarreicas agudas. Essas doenças diarreicas, elas apresentam muitas vezes uma sazonalidade, ou seja, ela ocorre em um maior período devido aos vetores. Então, assim, não necessariamente a mosca, mas outros insetos também podem ser vetores de doenças. Em relação à gastroenterite, a doença diarreica aguda, existem alguns sintomas que nós podemos destacar, que são a diarreia, principalmente se a diarreia vier com presença de sangue ou muco, náusea, vômito, dor abdominal e febre. Então, esses pacientes que apresentam sintomas da doença diarreica aguda, eles precisam de algumas orientações e de alguns cuidados para evitar o principal fator, que é a desidratação. Desse período, aqui na unidade da UPA do Jatobá, houve um aumento do número de atendimentos, exatamente de pessoas com esses sintomas, em torno de 30% a 40%. Então, esse aumento realmente ele foi sentido aqui nos atendimentos. Exatamente. Nós temos uma contabilização de mais de 4.000 atendimentos agora no início do ano. Então, teve uma crescente em relação ao período anterior, justamente por conta da procura que estamos tendo de pacientes com doença diarreica. Quais são as orientações, doutora Larissa, caso as pessoas se encaixem nesse perfil aí de sintomas que a senhora acabou de falar? Quais são os primeiros cuidados que a pessoa já deve tomar? Pensando na doença de transmissão alimentar ou de veiculação hídrica, o primeiro, lavar bem as mãos, limpar com álcool 70% e saber manusear os alimentos, fazer a higiene correta de frutas, verduras e legumes. Além disso, beber água tratada, que seja filtrada, certo? Então, são as primeiras medidas ambientais para essas doenças. O segundo são os pacientes acometidos por doença diarreica, eles precisam procurar a unidade básica de saúde ou alguma unidade que possa ofertar esse atendimento para ele, a depender dos sinais de gravidade. Em relação à desidratação, a gente sempre enfatiza que é a oferta de líquidos em casa. Quando a gente conversa com o paciente, é sempre água, sucos, tudo o que o paciente tiver no seu conforto do lar. Em alguns casos, há indicação sim de fazer a terapia de reidratação. A terapia de reidratação, ela pode ser feita com soro de reidratação oral, que é aquele soro que a gente prepara, geralmente ele vem em sachê, a gente pode diluir em 1 litro de água e deixar na geladeira para ficar consumindo durante o dia. Lembrando que o soro de reidratação oral ele não pode ser reaproveitado. Então ele não pode passar mais de 24 horas na geladeira e continuar sendo consumido. Por isso que a gente sempre orienta refazer no próximo dia. Existem também as opções de soro de reidratação que já são prontas, que vocês conseguem adquirir nas farmácias comerciais. Mas, inclusive, a dose e a indicação de soro de reidratação oral deve ser feita pelo médico. Porque existem algumas limitações, exige a dose por ml, a depender da idade do paciente. Então, doutora Larissa, lembrando para as pessoas ficarem atentas que não é só necessariamente o inseto, a mosca, que faz com que as pessoas sejam acometidas por essas doenças, principalmente intestinais. Então, as pessoas têm que ter um cuidado geral. Embora a proliferação de mosca a gente nota que tem aumentado bastante, mas qual é a dica que a senhora dá para os cuidados em casa mesmo com relação a essa multidão de moscas que está aí nas residências, nos comércios, nos restaurantes? Em relação a afastar os vetores de doença, é importante manter os ambientes muito bem limpos e os alimentos que forem para consumo estarem sempre cobertos e longe do acesso dessas moscas, desses insetos.
Além disso, o paciente que apresentar esses sintomas, ele também pode fazer uso de alguns sintomáticos, certo? Mas lembrando, gente, hidratação é o ponto principal e sempre procure o seu médico, seja na unidade básica, seja na unidade de pronto atendimento. Nós temos hoje em Patos um sistema muito completo para dar assistência à população. E esses cuidados valem para pessoas jovens, crianças e idosos? Principalmente crianças e idosos é uma ressalva, por quê? São as faixas etárias mais susceptíveis à desidratação. Então, assim, em alguns casos vão precisar de uma intervenção, né, diferenciada, seja na unidade de pronto atendimento, para que essa hidratação ela seja feita de forma endovenosa. Mas, quando esses pacientes apresentarem sinais de alarme, é importante buscar as unidades que os médicos vão conseguir orientar, medicá-los e dizer a real necessidade da terapia de reidratação. Olha o bloco da economia. Quarta tem oferta de hortifruti no Carnaval de Todos Mix Mateus. Tomate saladete, o quilo R$ 2,95. Batata lavada, o quilo R$ 7,99. Uva Turma da Mônica, 500 gramas, R$ 5,99. E tem mais, abacate, o quilo R$ 3,99. Ovos Enales brancos, 30 unidades, R$ 14,49. Aproveite o Carnaval de Todos no Mix Mateus.